hoje o nosso bate-papo é sobre a jornada do planejamento à execução. Como transformar a visão em resultado com simplicidade e clareza. E para falar sobre esse assunto, nós vamos receber ele, que é especialista em planejamento estratégico, governança corporativa, gestão de empresas e processos, com uma trajetória marcada pela transformação de negócios em diferentes setores. Já liderou operações multimilionárias, escalou empresas para mais de 200 milhões de faturamento em apenas 2 anos, além de gerenciar dezenas de projetos estratégicos e centenas de pessoas. Ele que é o criador do Mapa do Planejamento Estratégico, um método prático e validado em campo, fruto da sua vivência real no mundo empresarial. Sua missão é clara: ajudar empresários e gestores a organizarem suas ideias, estruturarem suas empresas e transformarem metas em ações simples, claras e executáveis. Chamo para participar desse bate-papo com a gente o Ederson Viana. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer, muito grande estar aqui para falarmos um pouco desse universo, que é extremamente enriquecedor. Quando a gente olha, eu falo sempre o seguinte: as empresas, elas são um processo de desenvolvimento das pessoas, da economia e do mundo. Empresas bem-sucedidas significam pessoas bem-sucedidas. E eu digo que é uma experiência muito enriquecedora e, para mim, enquanto gestor, enquanto executivo, que está à frente das empresas e dos processos de transformação, é uma missão. E para embasar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre o início dessa jornada até a gestão estratégica e governança. Como que foi o seu início, a sua trajetória até aqui? Maravilha. Eu tive uma infância muito pobre, então os meus pais, meu pai era pedreiro, minha mãe, ela tinha um pequeno comércio que era um bar na periferia de Goiânia. Então eu sempre estudei em escola pública e eu enxergava no estudo, no conhecimento, no aprendizado, a maneira como eu poderia mudar a minha realidade e a realidade da minha família. E aí, dentro desse cenário em que eu vivia, eu imaginei que o estudo era apenas a forma que eu tinha realmente de sobressair, e que eu pudesse mudar aquela realidade da família. Então, eu sou filho de uma pequena comerciante, de um pedreiro, e nós tínhamos, além de mim, mais 5 irmãos. Desses 5 irmãos, até um determinado ponto da minha vida, eu fui a única pessoa que consegui fazer um curso superior a estudar, e comecei a trabalhar no escritório de contabilidade aos 15 anos. E eu falo sempre, para as pessoas, para os empresários e para os meus ex-alunos, que eu fiquei durante muitos anos na universidade como professor e coordenador de cursos, que eu sou da época da contabilidade em que não existia computador ainda, A contabilidade era feita através de fichas, as guias de impostos que hoje são geradas, você tinha que datilografar essas guias e encaminhar para os clientes. Hoje nós temos aí as notas fiscais eletrônicas, mas na minha época a nota fiscal ainda através ali manual, Você tinha ali um bloco de nota fiscal. Então a tecnologia transformou muito a contabilidade até os dias atuais em que nós estamos hoje. Então aos 15 anos eu comecei a, de fato, trabalhar no escritório de contabilidade. Depois eu fiz um curso de administração, e só depois eu fiz o curso então, de ciências contábeis, porque eu era técnico em contabilidade. Tinha feito escola técnica de Campinas, lá do professor Rubens, que era um curso técnico na época, que hoje não existe mais. E foi quando então tudo iniciou. Esse escritório de contabilidade eu fiquei por muitos anos trabalhando nele, e tinha um cliente desse escritório que era uma distribuidora farmacêutica muito grande em Goiânia e que cresceu de forma muito rápida, e naquele momento perguntou ao dono desse escritório se tinha um profissional para poder indicar, e ele me indicou para trabalhar nessa distribuidora de produtos farmacêuticos. E ali então foi consolidando a minha atuação na contabilidade como profissional da contabilidade. Consequentemente ali eu fiquei por muitos anos e galguei diversos cargos dentro dessa distribuidora
e desenvolvi bastante conhecimento na área. Depois, previamente, quando eu saí desse escritório, né, e aí já tinha feito cursos superiores, tinha feito outras especializações, mestrado, na área principalmente voltada para a gestão das empresas familiares, eu coloquei então o meu escritório, que é a Destra, né, que está hoje com 20 anos aí de existência, e a partir dessa proposta de soluções empresariais integradas, foi que nós começamos então a impactar o mercado por uma prestação de serviço não só com um olhar de contabilidade, mas por um olhar mais estratégico, mais sistêmico e multidisciplinar. Então, o Grupo Destra hoje, a Destra Soluções Empresariais Integrada, ela é um ecossistema, onde nós temos dentro desse ecossistema, né, a prestação de serviços em contabilidade, mas também um olhar para finanças, um olhar para seguros, um olhar para gestão de pessoas, um olhar para o jurídico preventivo para as empresas, onde profissionais das mais diversas áreas de conhecimento prestam serviços de forma integrada e em sinergia. Perfeito. E você começou já a pincelar aqui um pouquinho sobre o assunto gestão, e eu gostaria que você dividisse conosco qual foi o momento que mais te marcou e te mostrou mesmo, né, que gestão era o caminho para transformar as empresas. Principalmente no momento em que a gente começa a perceber que os empresários têm dificuldade de tomada de decisão. Porque eu sempre falo o seguinte, a vida do empresário, ela em determinados momentos, ela é muito sozinha, é muita solidão, porque a tomada de decisão, você toma ela sempre sozinho, né? Quando eu falo sozinho, claro que você em algum momento você compartilha com seu time, com a sua equipe, mas na hora de tomar a decisão, o ônus e o bônus pela tomada de decisão, ela é sua enquanto executivo, enquanto CEO da empresa. E eu percebia que a grande dificuldade do empresário em tomar decisão era justamente a ausência de informações para uma tomada de decisão com que ela fosse mais fácil de ser tomada. E eu percebi nesse momento que os empresários eles tinham informações e muitas das vezes essas informações elas ou não estavam coerentes, ou elas não estavam fidedignas, ou elas estavam desassociadas, né? Justamente porque não tinha aquele olhar estratégico sobre a informação. Então eu tinha uma informação que estava no escritório de contabilidade, que muitas das vezes era uma informação deficitária, era uma informação desatualizada, o meu financeiro ele não estava conectado com a contabilidade, que não estava conectado com a área de pessoas, então havia uma desconexão. Foi quando eu percebi que para um empresário tomar decisão de forma realmente mais confortável, o ideal é que ele tivesse esse olhar para a gestão integrada e que ele pudesse realmente ter dados, né, e fatos para tomar decisão de uma forma mais tranquila e menos pesada. Maravilha. E olhando pela ótica do Ederson, né, pessoa, quais foram os maiores aprendizados assim, adquiridos, né, nessa sua jornada de liderança mesmo, de mais de centenas de pessoas, né, pelo que você compartilha conosco, e ao escalar também negócios multimilionários? O que você traz pra gente nessa bagagem aí de maiores aprendizados? Eu sempre fui uma pessoa muito voltada para o empreendedorismo, né? Eu sempre consegui enxergar em oportunidades a transformação daquele negócio e que ele pudesse, de fato, crescer. Então, sempre estando, né, nos projetos dos clientes, e muitas das vezes esses clientes me chamando para fazer parte dos próprios negócios, né, como investidor ou como apoiador realmente do ponto de vista executivo e estratégico, eu sempre consegui ter um olhar além, porque eu falo o seguinte, o olhar estratégico é aquele olhar que você consegue olhar por cima e enxergar de uma forma como um todo. É aquele olhar não fragmentado, é o olhar que você consegue linkar todas as caixinhas da organização, e eu sempre digo que a empresa é um organismo vivo, e esse organismo vivo ele precisa estar em sincronia, né? Então, ou seja, todas as caixinhas precisam estar sincronizadas para que você possa então enxergar esse todo e conseguir ter uma visão sobre o todo do negócio e tomar decisões de forma mais fáceis, né, e de forma mais confortável. Então, a minha experiência estando em negócios diversos, né,
como foi dito aí, negócios que a gente conseguiu escalar em mais de 200 milhões em 2 anos, esse foi, por exemplo, um projeto desafiador. Foi um projeto de uma prestação de serviços para o Estado de Goiás, né, onde não existia nenhum modelo e que nós, então, conseguimos, de fato, estabelecer um modelo que fosse possível garantir segurança, né, para o cidadão e também para o Estado, em que nós, de fato, conseguimos aí, então, implantar um modelo que foi um case de sucesso para o país. Então, tudo isso possibilita que a gente traga na bagagem muita experiência, porque ao longo da trajetória, é claro que nem tudo dá certo. Tem muito aprendizado, né? Tem aquilo que você erra, que você precisa olhar novamente para aquilo e que você precisa implantar um novo modelo, uma nova ação para que você consiga transformar. Então, o maior aprendizado eu sempre digo para os clientes, para os alunos, para as pessoas, nas palestras em que eu estou ministrando, comece do simples para o mais elaborado. Então não adianta nada eu querer implantar algo muito elaborado se eu não tenho estrutura tecnológica, humana para aquilo acontecer. Então eu tenho que começar de forma simples para que o processo, para que a tecnologia, né, ela possa ir evoluindo de acordo com a empresa e, consequentemente, você começa a ter algo mais elaborado, né, mais estruturado dentro da empresa. Agora, o importante é começar. Gestão é um pouquinho todos os dias. E eu preciso começar a estabelecer processos, né, tecnologia e pessoas que, de fato, estejam com esse olhar voltado para a gestão. Eu percebo que você tem uma contribuição muito vasta, muito rica, né, durante toda a sua jornada na vida das pessoas que passaram, né, pela sua jornada profissional. E aí eu gostaria que você compartilhasse conosco também. Eu sei que você já lidou com muitos projetos de muitas pessoas e eu gostaria que você falasse do seu. Quando é que nasce e como nasce, né, o mapa e o que ele representa na prática para um empresário? Maravilha. Graças a Deus, eu falo que assim, a maior contribuição que a gente pode deixar, o maior legado que a gente pode deixar é você conseguir contribuir na construção do outro, né? Na construção das pessoas. E eu, graças a Deus, ao longo, né, de 35 anos aí de carreira, eu consegui fazer com que as pessoas elas pudessem ser impactadas ou que elas pudessem crescer de alguma forma durante a minha experiência com essas pessoas. Hoje o meu atual sócio, o Carlos, ele foi aluno meu durante todo o curso de Ciências Contábeis, depois ele foi um funcionário da Destra e ele hoje é sócio, né? Um dos sócios voltados para a parte operacional do escritório, para as operações do escritório, que foi uma pessoa que eu comecei a ter contato com ele aos 16 anos. Hoje ele está, né, com 30 anos, já é aí formado, pai, e também é sócio de um dos maiores escritórios aí de soluções empresariais do estado de Goiás. Então, eu fico olhando para essas pessoas, né, e para essas construções, e eu me sinto extremamente realizado, porque eu pude contribuir para que ele pudesse estar no lugar em que ele está hoje. E quando é que nasce o mapa estratégico? O mapa estratégico ele nasce justamente da minha experiência em campo, né, de vivenciar a dificuldade do empresário, principalmente do pequeno e do médio, a pensar estrategicamente, né, a dificuldade deles terem acesso a uma ferramenta, a uma plataforma, a algo que pudesse fazer com que ele pensasse o seu negócio, né, a curto, médio e longo prazo. E a minha dissertação de mestrado, ela foi muito baseada dentro desse contexto do planejamento estratégico. Eu estudei o processo de formulação, de execução e de monitoramento das estratégias nas empresas familiares no estado de Goiás. Então, durante a minha dissertação de mestrado, eu tive que ter um mergulho muito profundo dentro dessa realidade da gestão estratégica dentro das empresas familiares no estado de Goiás. Tanto do ponto de vista
vista teórico da teoria, porque a teoria nós tínhamos dois lados da teoria, uma teoria que era muito antiga e que levava e que trazia as pessoas a pensarem muito a longo prazo, para um momento em que o mercado ele é muito dinâmico e eu preciso tomar decisões muito rápidas e mudar de rota numa velocidade muito grande. Então não dá para eu pensar a empresa durante 5 anos mais. Eu preciso pensar a empresa dentro de um espaço curto de tempo e eu preciso, enquanto executivo, enquanto profissional da organização, ter as competências e os conhecimentos necessários para mudança de rota muito rapidamente. Sim. Porque a estratégia de ontem, ela pode não ser eficiente hoje. E eu preciso entender isso, eu preciso fazer essa leitura e eu preciso mudar a rota de uma forma muito rápida. Então foi olhando para todo esse contexto, tanto da literatura quanto da parte prática realmente no mercado, que eu percebi que precisava se ter algo mais simples para se pensar estrategicamente as organizações e as empresas, né? A gente sabe que as grandes corporações elas conseguem ter fluxo de caixa e disponibilidade para trazer um grande profissional, um grande executivo, para pensar o planejamento estratégico, né? Já possui estrutura, principalmente de pessoas, de tecnologia, para fazer com que esse processo ele rode de forma fácil, mas o pequeno e o médio ele tem uma dificuldade muito grande, né? Tanto por questões de pessoas envolvidas e de conhecimentos, como também de tecnologias de recursos financeiros. Quando eu olhei para esse cenário e diante do mergulho que eu tive que ter na minha dissertação de mestrado, eu entendi que nós precisávamos de algo mais simples, né, que pudesse, de fato, transformar as empresas sem uma metodologia muito robusta, sem grandes investimentos, mas que levasse as pessoas a pensarem o seu negócio de forma estratégica. Foi aí que nasceu o Mapa Estratégico, que é uma ferramenta simples, mas que leva as pessoas, né, as organizações e as empresas a pensarem em temas que são importantes para o seu negócio, a implantarem estratégias e principalmente indicadores para monitorar essas estratégias e a construírem planos de ação que sejam possíveis de serem executados, mas que vai impactar de forma muito grande os seus negócios, trazendo uma sustentabilidade para esses negócios. E assim, te ouvindo falar com tanta riqueza de detalhe, eu já consigo perceber alguns dos seus diferenciais, mas eu gostaria que você abordasse, deixasse aqui para quem nos escuta, qual que é a principal diferença do seu método e se comparado mesmo, né, aos outros modelos tradicionais de planejamento. Maravilha. Os principais diferenciais que eu sempre coloco que o mapa estratégico, o nosso método Destra de construir planejamento estratégico, ele está fundamentado em alguns aspectos que eu acho importante. Primeiro, que nós trabalhamos a gestão estratégica não apenas no topo da pirâmide. Até porque nós acreditamos que esse modelo de gestão que vem da época do militarismo, né, da pirâmide, que é uma pessoa tomando decisão no topo e Sim. depois o nível tático e operacional, isso não funciona mais para os dias em que nós estamos atuando, para os dias que nós estamos vivendo. Nós entendemos que o planejamento estratégico, o pensamento estratégico, a visão estratégica, ela precisa estar alinhada com toda a organização, com toda a empresa, com todas as pessoas. Então, o principal diferencial é que nós chamamos o time para construir esse mapa estratégico. Nós não construímos apenas com o topo da pirâmide ou com os tomadores de decisão. Nós chamamos realmente quem está na operação do negócio para construir esse mapa estratégico, porque ninguém melhor que vive a operação do negócio no dia a dia, para nos ajudar nessa construção de aonde eu quero estar nos próximos anos, né? E o que eu preciso, de fato, desenvolver de ações para me possibilitar estar aonde eu quero chegar. Então, esse é o principal diferencial. Nós construímos um mapa estratégico com a operação, com a organização como um todo. O segundo diferencial nós trazemos isso para uma linguagem e para uma metodologia extremamente simples. Quando eu falo simples, eu não estou dizendo que nós não vamos trazer um conteúdo rico.
Pelo contrário, nós vamos trazer um conteúdo rico, mas dentro de uma metodologia simples para que todos possam entender, de fácil entendimento e para que as pessoas saiam realmente do plano estratégico com a visão que ela precisa construir, que é a visão do olhar como um todo. Eu falo que é aquela visão do dono, né? Sim. Que é aquela visão que a pessoa entende a empresa em todas as suas fases e em todas as suas áreas. Então, esses são os dois principais diferenciais do nosso mapa estratégico. É a gente trabalhar as pessoas como um todo, olhando o mapa e construindo o mapa estratégico, e principalmente com a metodologia que ela seja simples e de fácil acesso e entendimento para as pessoas. Perfeito. Quando você aborda que é de fácil entendimento, já até responde um pouco daquilo que eu gostaria de te perguntar, mas ainda assim eu quero que você abra para a gente aqui um pouco melhor. Como que o mapa, ele ajuda as empresas a saírem mesmo desse lugar de confusão. São tantas ideias, é tanto conteúdo o tempo todo, as pessoas elas já estão sobrecarregadas de tanto conteúdo e elas não conseguem executar. E como é que o mapa contribui para que as pessoas consigam sair desse lugar de confusão, de ideias, para a execução mesmo? Esse é o grande propósito do mapa. Por quê? Porque nós temos no dia a dia do empresário, e principalmente hoje que nós temos informações e conhecimento com acesso muito rápido. Sim. Então, o tempo todo você tem acesso à informação, te trazem informação, né? Você está o tempo todo sendo metralhado, né? Com muito conhecimento e com muita informação. Às vezes nem é tanto conhecimento, mas é mais informação. O plano, ele vem justamente fazer com que o empresário ele saia desse momento de pensar de uma forma muito ampla tudo. Então, o que a gente faz? A gente organiza as ideias, né? A gente organiza essas ideias, a gente pensa exatamente em quais objetivos são importantes para a empresa a curto, médio e longo prazo. A gente dá uma ordenada, né? E uma coordenada nesses pensamentos e nesses objetivos. E a partir desses temas, a partir desses objetivos, nós começamos a construir temas para discutir. E aí esses temas eles vão estar fundamentados dentro de pessoas, porque a gente vai discutir sobre pessoas, né? Por que eu estou tendo dificuldade em recrutar e selecionar? Sim. Por que eu estou tendo rotatividade? Né? Por que as pessoas estão errando tanto nos processos? Aí a gente começa a estudar a causa raiz desses temas, desses macrotemas e entender do ponto de vista de gente e gestão na organização o que eu preciso estabelecer de objetivos que vão ser importantes para me colocar na posição que eu quero estar em 2026 ou em 2027, né, a posição que eu desejo estar. Do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de processos, do ponto de vista de finanças, então a gente começa a olhar a organização por mais perspectivas e, consequentemente, a gente consegue alinhar essas informações descoordenadas, a gente consegue, então, coordenar ela dentro de perspectivas. E aí, dentro dessas perspectivas, eu estabeleço, então, objetivos e estabeleço, então, metas. E para cada meta, eu estabeleço um plano de ação. O plano de ação é o que vai me dizer exatamente qual que é o caminho que eu tenho que percorrer para alcançar aquela meta e, consequentemente, estar conquistando ali aquele objetivo estratégico que eu estabeleci para a minha empresa e para o meu negócio. Certo. E, assim, para que a gente possa mastigar mesmo, clarear ainda mais, você consegue trazer para a gente um case de sucesso do mapa? Uma aplicação que tenha trago resultados concretos para vocês? Sim. Nós já estamos agora, algumas empresas a gente acaba estando em mais de uma edição do planejamento estratégico, do mapa estratégico, mas o objetivo da nossa consultoria, do nosso trabalho, é que a empresa, ao longo do tempo, ela vai se desenvolvendo para que ela mesma possa executar.
né? Nós temos empresas, por exemplo, do varejo, que a gente teve por 3 edições do mapa estratégico, que esse cliente hoje ele já tem um conhecimento e um amadurecimento que ele consegue tocar, né, de fato, a gestão estratégica de forma sozinha, Sim. de forma autônoma. Outras empresas, por exemplo, como a empresa que nós temos do varejo de autopeças, nós estamos no na terceira edição do mapa estratégico com eles. Eles saíram, por exemplo, de um faturamento de 2,5 milhões e hoje eles estão no faturamento de 8 milhões mês após 2 anos aí do mapa estratégico. Por quê? Porque o mapa estratégico veio e ordenou e coordenou uma série de ações dentro da empresa que fez com que a empresa crescesse do ponto de vista de eficiência. Então, ou seja, você sair de um faturamento de 2,5 milhões e ir para um faturamento de 8 milhões em 2 anos, nós estamos falando sair de um faturamento de 40 milhões, né, no ano para um faturamento de quase 100 milhões no ano. Então, é um crescimento muito grande em 2 anos. Sim. Então, isso justamente por quê? Porque nós entendemos o negócio, nós fizemos um diagnóstico, entendemos o negócio, entendemos o mercado em que o negócio estava inserido e enxergamos as possibilidades, né, de ações estratégicas que poderia fazer com que essa empresa estivesse uma participação maior dentro do mercado. Então, hoje o que ela tem, de fato, é uma participação maior dentro do mercado, porque ela conseguiu abrir novos PDVs, ela conseguiu participar mais do mercado, né, através de uma prestação de serviço, de uma entrega, de uma logística mais eficiente. Então, consequentemente, o que fez isso acontecer? Foi o trabalho, né, com um mapa estratégico, onde nós ordenamos e coordenamos nesses 24 meses ações estratégicas. Claro, essas ações estavam linkadas a metas e a objetivos e, consequentemente, isso foi construído com todo o time, fez com que a empresa, então, tivesse aí um crescimento de quase 60% em 24 meses. Sensacional. O Ederson, eu quis trazer um pouco mais do mapa para que a gente pudesse entender a sua visão mesmo, né, no que tange planejamento, execução. E aí, ainda dentro da sua visão, conta pra gente, na sua visão, o que é que faz com que as empresas falhem na execução de boas ideias. Às vezes elas até têm acesso a boas ideias, mas não conseguem executar. Do seu ponto de vista, por que isso acontece? Um fator que nós falamos aqui do diferencial do mapa, e eu falo que, principalmente nos meus estudos, na minha dissertação de mestrado, ficou muito constatado que a grande dificuldade das empresas não era, de fato, planejar, não era pensar a estratégia, mas a grande dificuldade era a execução e, consequentemente, a medição, né? Monitorar a estratégia. Mas eu atribuo isso à questão das pessoas. Quando eu construo com as pessoas e para as pessoas elas vão conseguir colocar em prática aquilo que foi planejado. Por quê? Porque elas participaram do planejamento, elas participaram da construção, elas se sentem parte do processo como um todo. Então, para que elas, de fato, se sintam mais motivadas e comprometidas, é muito mais fácil. Por quê? Porque ela participou de todo o processo, ela entendeu o processo, ela acreditou e ela construiu o plano de ação para alcançar aquela meta e aquele objetivo. Então, consequentemente, essa jornada de aprendizado que ela teve durante toda a construção do mapa estratégico faz com que ela tenha uma facilidade maior na hora de executar a estratégia e na hora de medir a estratégia. Porque nós já saímos do mapa estratégico, de todo o processo do workshop, nós já saímos com os KPIs, nós já saímos com os indicadores, né? Então, ou seja, fica fácil de você monitorar se está alcançando ou não, porque o mapa estratégico ele traz para mim todos os indicadores para cada uma das ações, das metas que foram determinadas dentro do planejamento estratégico. Então, eu diria que a grande dificuldade que as pessoas possuem em executar está ligado a pessoas. E o que nós entendemos na prática que facilita com que as pessoas contribuam é quando você envolve elas no processo.
Maravilha. E ainda no intuito de trazer ferramenta mesmo para quem está assistindo a gente, como que dá para simplificar a gestão sem perder a eficiência? Então, nós pensamos nisso também, porque não adiantava nada a gente simplificar a metodologia, a gente envolver as pessoas, se não tivesse uma ferramenta, né, para que isso pudesse ser acompanhado, para que isso pudesse, de fato, se fazer uma gestão. Então, o mapa estratégico, nós buscamos uma pessoa para que ela pudesse construir para nós uma ferramenta, fizemos uma parceria, dentro de tudo aquilo que a gente, né, dentro desse mergulho da dissertação, daquilo que a gente viveu em campo, das experiências que nós tivemos dentro das empresas, eu levei todos esses subsídios para que pudesse ser construída uma ferramenta, que ela fosse uma ferramenta simples, né, de fácil acesso, de fácil execução, mas que ao mesmo tempo ela trouxesse informações importantes para a gestão desse planejamento estratégico. Então, à medida em que a gente executa, né, os workshops, a consultoria do mapa estratégico, nós também disponibilizamos a ferramenta para que a empresa ela possa estar acompanhando e executando ali as metas e os planos de ação que foram estabelecidos, né, para alcançar essas metas e esses objetivos. Essa é para você, gestor, tá? Que tá aqui acompanhando a gente. Pega papel, pega caneta, deixa pra gente algumas dicas para que o gestor ele consiga ter mais clareza mesmo, né, e resultado na função. Perfeito. Eu acredito que assim, o que qualquer executivo, que qualquer gestor precisa ter conhecimentos que são muito básicos e que são importantes para o desenvolvimento dessa visão, né, sistêmica, estratégica, que é conhecer de pessoas, né, e eu falo que o maior capital que nós temos hoje dentro das organizações são as pessoas, e nós temos gerações diversas dentro da empresa, e a gente precisa entender essas gerações e como obter os melhores resultados, né, dessas gerações. Mas nós precisamos entender também de finanças, nós precisamos entender também, né, de marketing, nós precisamos entender também de tecnologia, ou seja, essa visão sistêmica e esses conhecimentos mínimos, e aí eu não estou dizendo aqui que a gente precisa ser especialista. Claro que nós precisamos ter uma visão de como isso influencia dentro do meu negócio e dentro da minha empresa. À medida em que a gente vai crescendo e que a gente vai precisando de visão mais especialista, nós vamos trazendo profissionais para compor a discussão do mapa estratégico, né, e, consequentemente, a gente fazer um mapa estratégico mais robusto, um mapa estratégico que esteja mais dentro da realidade. Mas o mapa estratégico, nós construímos ele de forma multidisciplinar. Então, eu trago para dentro da discussão, das discussões, um especialista da área de finanças, um especialista da área de marketing, de mercado e vendas, um especialista da área de processos, um especialista da área de contabilidade, porque a contabilidade ela influencia muito a estratégia da empresa, porque se você não estiver dentro do regime tributário adequado, se você estiver pagando mais tributo do que é o necessário, isso vai impactar o seu fluxo de caixa. Então, essa discussão que nós fazemos hoje, ela é multidisciplinar. Por isso que o mapa estratégico ele é construído, apesar de uma metodologia simples e de uma ferramenta simples, ele é construído de uma forma muito robusta e de uma forma muito profunda, porque eu trago para a mesa pessoas dentro da sua área de conhecimento para discutir aquele negócio e aquela empresa. Então, uma estratégia que eu posso dizer para o empresário, para o executivo, para a pessoa que está em nível de gestão, é justamente esse: promova discussões a nível multidisciplinar, porque por mais que a gente tenha conhecimentos básicos, nós não temos a capacidade de ter todos os conhecimentos em todas as áreas estratégicas da empresa. Por isso é importante você estar inserido dentro de um grupo que possibilite você ter profissionais multidisciplinares nas mais diversas áreas do conhecimento, discutindo o seu negócio e a sua empresa.
Há pouco você falou sobre as tecnologias, né? Inclusive deixando aqui como dica, né, pro gestor, para quem nos assiste, e é um assunto que tem batido na porta de todo mundo. E eu gostaria de abrir aqui com você também, que é sobre o futuro mesmo, né? E aí, voltar isso para gestão, vamos voltar isso para gestão, eu gostaria de saber qual que é o seu ponto de vista em relação aos próximos anos, o futuro da gestão aqui no Brasil. Eu sempre falo o seguinte, o futuro da gestão, cada vez mais, é você ter uma gestão mais eficiente, uma gestão mais sistêmica e uma gestão mais especialista. O grande desafio do empresário é justamente ele conseguir fazer a sinergia e juntar todas esses conhecimentos para que possa tomar decisão cada vez mais assertiva. Eu falo que a gestão estratégica ela não é mais para o grande empresário, necessariamente ela tem que ser para o pequeno empresário, porque ele precisa ele precisa colocar o negócio dele para crescer, e eu falo que o pequeno, ele está ao mesmo tempo em que ele é o dono do negócio, ele está num malabarismo muito grande, ele está equilibrando vários pratos. Então, para ele, o desafio ainda é maior. O médio, ele já saiu ali, né, do limbo do pequeno, ele já está numa situação um pouco mais confortável, mas mesmo assim ele ainda está tendo que equilibrar muitos pratos. Então, a gestão estratégica para esses dois níveis é ainda mais necessário, né? Diferentemente do que a gente vê na prática, Sim. que apenas o grande busca e faz, de fato, a prática desse conhecimento e dessa visão estratégica, nós temos que entender que você pequeno e que você médio empresário precisa ter ao seu alcance e disponível para você um método que seja simples, que seja fácil, mas que consiga levar o seu negócio a um novo patamar. E esse método, sem dúvidas, é o mapa estratégico. E ainda dentro de futuro, tá, Ederson? A inteligência artificial tá aí, né? E aí eu gostaria que você compartilhasse com a gente quais as tendências mesmo, né, de automação, de inteligência artificial tem mudado e podem contribuir com a gestão. Eu digo sempre o seguinte, a inteligência artificial, ela não substitui as pessoas e o saber. Até porque a inteligência artificial, ela depende dessa produção de conhecimento que nós, enquanto seres humanos, mostramos para ela, para que ela possa, de fato, nos informar, né? E nós estamos vivendo um momento muito delicado, em que tudo está sendo construído a partir da inteligência artificial. Mas é extremamente importante dizer que a inteligência artificial, ela não substitui o seu mergulho na sua empresa. Não substitui você entender o seu negócio. Não substitui você entender o seu mercado. A inteligência artificial, ela vai te dar insights e conteúdos que vai te ajudar a entender o seu negócio, a entender o mercado em que você está inserido, mas é importante que esse conhecimento, esse desenvolvimento do saber e do conhecimento, ele seja feito para você. Por quê? Porque uma empresa, como eu disse no início, ela é um organismo vivo e cada empresa ela tem particularidades e ela tem necessidades específicas. Eu sempre falo que, inclusive, empresa tem espiritualidade. Você entra numa empresa, você vê que as coisas estão fluindo de uma forma mais leve. Você entra em outras, você percebe que a energia é mais pesada. Sim. Então, a empresa não é só um organismo vivo, como a empresa também, ela tem espiritualidade. E a gente precisa fazer com que essa espiritualidade, ela esteja voltada também para um modelo de gestão, né, que seja eficiente, que seja de resultado e que leve essa empresa a, de fato, a estar no nível de crescimento e no nível realmente superior. Eu costumo dizer que às vezes não é nem o quê, é com quem, né? E para quem. Então, assim, deixa eu falar com quem entende do assunto e pedir um conselho aqui para quem está assistindo a gente, que para que o empresário ele possa crescer com mais consistência, com mais perenidade. Qual que é o conselho que você deixa para o empresário hoje? O conselho que eu posso deixar para você hoje é entenda. Entenda o seu negócio de forma profunda, debruce, mergulhe no universo do seu negócio, no mercado em que você está inserido. Nada mais importante do que o conhecimento.
O conhecimento, ele é a base, o conhecimento é a ferramenta, o conhecimento é a arma para que você possa combater qualquer coisa. Então, o que a gente tem percebido hoje no mundo dos negócios é que as pessoas querem estar dentro de um estágio, de um estado, de um conhecimento muito superficial. E o mergulho, ele é importante. Todos os grandes cases de sucesso e todas as grandes corporações, elas só cresceram a partir do momento em que tiveram pessoas, de fato, mergulhando e vivendo realmente o seu negócio e buscando realmente o saber, né, dentro dessa construção para mudar realidades e para realmente implantar ações e mecanismos que possam elevar o nível da empresa. Então, se eu estou dentro de um mercado, que é um mercado, por exemplo, do ramo farmacêutico, eu preciso mergulhar dentro desse mercado, eu tenho que entender tudo desse mercado, eu tenho que entender do ponto de vista de como que eu posso melhorar a performance dos meus colaboradores e das pessoas dentro da minha empresa, eu preciso entender de finanças um pouco, então nada melhor do que o mergulho, do que o conhecimento. E claro, a partir do momento em que você tem condições de buscar especialistas para te ajudar dentro desse mergulho, dentro da construção desse conhecimento, isso é o que se tem de melhor, né? Porque o especialista, ele está com o olhar focado para aquela área específica. E a empresa, ela é a junção de várias áreas e de vários conhecimentos juntos. E olhar esse conhecimento sobre a ótica, né, integrada de um especialista faz toda a diferença. Eu tenho certeza que tudo que nós falamos aqui vai agregar demais para quem tirar esse tempo, de fato, e assistir esse momento que nós tivemos aqui. Mas, como você disse, é preciso mergulhar, né? É pouco tempo para falar da importância desse assunto. Então, como que as pessoas elas podem te acompanhar? Onde que elas te encontram? Maravilha. As pessoas podem me acompanhar através das nossas redes sociais, tanto a minha pessoal, que é o Ederson Viana, né, como o próprio também o perfil da Destra, que é www.grupodestra.com.br. E nós, não somente eu, mas a equipe de especialistas da Destra está à disposição para te auxiliar e também para te oferecer, você empresário, pequeno, médio, para te oferecer um diagnóstico. Nós queremos te ajudar. Eu entendo que quando nós estamos ajudando o empresário, a empresa a crescer, nós estamos ajudando um país a ter uma economia mais sustentável, nós estamos ajudando pessoas a, de fato, se posicionarem melhores dentro do mercado. E nós queremos te ajudar. Então, você tem um diagnóstico gratuito, né, para que a gente possa entender a sua empresa e que a gente possa te indicar, a partir desse entendimento, qual o melhor caminho a ser percorrido. Nós encerramos aqui o nosso bate-papo e eu quero te agradecer pelo tempo, pela contribuição, que é muito válida, muito rica, e as portas estão abertas, viu? Volte mais vezes. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre gestão, que é um tema que eu sou extremamente apaixonado e como eu disse no início, é uma missão para que a gente possa, né, a contribuir para o crescimento das empresas e das pessoas. E eu quero deixar para você, né, aqui uma palavra. Eu digo que é quase que um ato profético mesmo, né? Acredite em você, acredite no seu potencial, acredite no seu negócio e eu tenho certeza que Deus vai fazer com que você possa, de fato, estar alcançando o lugar que foi planejado por Ele para a sua vida. Muito obrigado. Obrigada. Maravilha.